estamos estudando o Salmo 100 aqui, e tem grandes revelações para nós. Salmo de número 100, os 5 versículos, e tem boas revelações. Salmo de número 100, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. A convocação é para todos os homens. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Então, como o pastor Jaime, mas tem gente que é ruim. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Se ele convoca a todos. Bem, nosso versículo: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Mas como eu posso me apresentar a Deus com canto? Bem, primeiro nós temos que entender que vamos chegar a esse ponto sabendo que Ele é Deus. Então, vamos que você está com um diagnóstico de um câncer, que vamos falar câncer, que é uma doença assustadora, né? A pessoa está com câncer, um diagnóstico, o que ela vai fazer? Senhor Deus, glórias ao teu nome, louvado seja o teu nome que eu estou com câncer. Não, louvar é exaltar as qualidades de alguém. Davi falou no Salmo 34, versículo 1, o que ele disse lá? Louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo. Tempo de vitórias e tempo de lutas também, de adversidade. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas tem mais ainda, no versículo 3, ele diz assim: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu sempre cito aqui um rei da Bíblia chamado Ezequias, que quando ele estava cercado pelo império, né, do rei da Síria, ele reuniu o seu povo e disse: pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. O que ele fez? Ele exaltou o Senhor. Entenda, diante daquele inimigo, ele exaltou. É isso que o salmista do Salmo 100 está falando. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Se Ele é Deus, para Ele não há impossível. Lucas 1,37, o que diz Lucas 1,37? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Marcos 10,27, que diz lá: Jesus, porém, olhando para ele, disse-lhes: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, às vezes é impossível para o homem libertar aquela pessoa daquela infecção, já está no estágio avançado, libertar a pessoa daquele câncer, que já tem uma metástase. Veja uma autoridade do nosso município, né, que o caso está, mas Deus é Deus, Ele não deixou de ser Deus. Nós temos que saber que Ele é Deus, e às vezes esquecemos que Ele é Deus, e por isso entramos em desespero diante de uma adversidade, entramos em pânico diante de uma adversidade. Voltando a falar do rei Ezequias, o que eu estou citando é 2 Crônicas 32:7, quando ele disse: pessoal, maior é o que está conosco. Então, eu vou me apresentar a Deus, não com murmuração. Deus, surgiu essa doença, surgiu esse diagnóstico, mas o Senhor é Deus para mudar essa história. Deus, surgiu essa situação no lar, na família, na vida financeira, uma ameaça de uma pessoa, entenda bem, e você, mas o Senhor é Deus. Medo, pânico, pastor Jaime, não é medo disso, medo daquilo, é pânico que vem. Deus, eu tenho sentido isso, mas o Senhor é Deus para me libertar disso. Eu creio na tua grandeza. Então não esqueça, seja qual for a situação, Ele é Deus, não podemos esquecer. E ele diz assim: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Verdade. No Apocalipse capítulo 5, versículo 9, o que diz Apocalipse 5, 9? Diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Olha que coisa profunda, o que Ele fez por nós, entenda. Eu sempre gosto de explicar a salvação, que Jesus não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte. Então Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte. Quando Ele se separou do Pai lá na cruz, e Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Porque o meu pecado estava lá, o seu pecado estava lá. Então Jesus, Ele morreu a nossa morte, com o seu sangue Ele nos comprou para Deus. Nós passamos, então, nós não pedimos isso, Ele que fez por nós. Então Ele nos amou primeiro, dando a sua vida por nós e morrendo lá na cruz no nosso lugar, levando então sobre si as nossas doenças, nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí vamos voltar aqui no Salmo 103, no Salmo 100, versículo 3. Agora vamos entrar no 4. Entrai pelas portas dele com louvor
Isso aqui mexeu muito, porque Jesus é firme em dizer, eu sou a porta. Precede aqui o artigo definido, eu sou a, não é a vogal aqui. A porta quer dizer, não existe outra porta, ele é a porta. Mas por que que diz as portas? Quando você entra no reino de Deus, as portas se abrem. O que que é as portas? As revelações de Deus. Você tem que ficar atento quando houve uma pregação, quando houve uma mensagem. O que é? Aquilo ali que chama a sua atenção é uma porta que Deus está abrindo para você. Eu conto um caso que alguns já ouviram, contei durante o dia, de uma senhora lá no bairro do Meia, no Rio de Janeiro, na rua Cônigo Tobias 21, lá era uma igreja nossa. Hoje não, temos duas igrejas, ela era pequenininha, jeitosinha, mas pequenininha. Hoje são 2 salões, nós temos o antigo cinema na Lucídio Lago, na Silva Rabelo, e do outro lado, na Lucídio Lago, também tem uma igreja. Bem, essa senhora tinha um problema sério no útero, e ela pediu o marido para levar à igreja. O marido não gostava de maneira alguma de assistir culto, e xingou, falou uma opção de coisa, mas tá bom, o marido tinha que levar, estava doente, ele sabia do caso dela. Deixou ela na igreja contra gosto e foi para o lado de fora, não assistiu o culto, e ela ficou assistindo. E quando o missionário deu essa palavra, disse assim, olha, você fica atento, que quando Deus abre as portas, Ele está abrindo para você entrar nelas, para que você entre nelas. E aí, aquela senhora entendeu, e ela disse naquela hora assim, Jesus, a minha porta está aberta. Bem, quando ela teve que voltar ao médico, o médico, ela estava junto com o marido, e o médico disse, o que vocês fizeram? Um olhou para o outro, ela disse, não. É assim, hoje, ele falou para o marido dela, hoje o útero da sua esposa é de uma menina de 20 anos, ela já era uma senhora de idade, quer dizer, abriu a porta. Fique atento, a porta que Deus abre, ninguém fecha. O outro caso é que, conhecida de um homem que tinha 16 anos de idade, quando ele teve uma deformação cardíaca, o músculo cardíaco inchou, ele ficou da cintura para baixo paralisado e foi desenganado pelos médicos, mas lendo a Bíblia ele conseguiu a cura, mas se restabeleceu mesmo. Ele leu lá Marcos 11, 24, por isso que vos digo, tudo que pedir, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Ele ficou curado, foi trabalhar numa floricultura, ele estava tão magro, ele era um homem alto, né? E chamavam ele de Bambu. E os amigos, os colegas diziam, rapaz, você não vai aguentar, o serviço aqui é pesado. Ele disse, o Senhor é a minha força. E como ficou. Só que um ano depois, os sintomas da doença voltaram. Todos os sintomas, todas as evidências da doença voltaram. Aí ele começou a ter um raciocínio falso, começou a pensar como se fosse ele mesmo. Deus foi bom comigo. Deus me deixou mais um ano de vida, eu coloquei a minha casa em ordem, está tudo certinho na minha vida, mas agora eu vou morrer, agora eu vou para o céu. Quando ele estava lendo, raciocinando assim, ele lembrou de uma passagem bíblica. Qual a passagem bíblica? A do Salmo 91, versículo 16, que diz assim, dar-lhe-ei abundância de dias. Ele disse que deu um grito e falou, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, no versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias. Eu tenho 17 anos, está com 17 já, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, dá 10, 20, 30. Esse homem já é falecido, com quase 90. O que aconteceu? A porta estava aberta. Irmãozinho, é isso que tem que acontecer com você. Agora, um detalhe, em João capítulo 14, versículo 26, veja comigo, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de quê? De tudo quanto vos tenho dito. Você ouve uma pregação, lembra que eu comentava agora? Aquilo chama a sua atenção, aquilo ali é a porta que Deus está abrindo para você. Essa porta nunca mais fecha, porta que Deus abre, ninguém fecha. Você ouviu aquela mensagem, ela chamou a sua atenção, Deus abriu a porta. Quando você necessitar dessa porta, Jesus, o Espírito Santo, vai fazer você lembrar. Por isso que você tem que manter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa que você tem que ter comunhão. Tanto que Paulo, o apóstolo, ele fala no capítulo 8, versículo 14, assim, olha só. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, por quê? Porque aceitamos Jesus. Lembra de João 1,12? Vamos ver também isso? João 1,12, ele diz assim,
João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Pronto. Então nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, por isso temos que ficar atentos. E o Espírito Santo, ele nos guia na palavra. Volta para a Bíblia. João ainda 16, é o capítulo 13, é o versículo. Olha só, 16:3. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E no João 17:17 ele explica, vai passar João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então o Espírito Santo, ele nos guia na palavra. Qual? Aquela palavra que ouvimos, a palavra que estudamos, aquela palavra que um dia chamou a nossa atenção, aquela palavra ali é Deus conosco, é porta aberta, é a porta que Deus abriu. Como eu falei do medo, eu sinto medo, pastor, do nada, meu coração acelera, sabe, dá um pânico repentino. Aí você tem que saber se a porta já está aberta para você. Qual? Aquela revelação. Eu falei no meu caso, quando eu tinha pânico, eu comecei a buscar aquelas mensagens que falavam contra o medo. Aí vinha e disse, não, a Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Então a porta está aberta, é naquela porta ali que é o esconderijo do Altíssimo que eu entrava. Então você tem que ficar atento. Ele abre a porta, vamos voltar no Salmo 100, entrai pelas portas dele com louvor. Agradeça a Deus. Deus, obrigado por essa palavra. É como a vida santa. Pode aparecer a pessoa mais linda do mundo, mais tentadora. Se o homem compromissado ou a mulher compromissada, você Deus, não sou morto para o pecado. Rapaz, por quê? Porque você já está com a porta aberta para você e fechada para o diabo. Aquela revelação continua contigo, por isso que você não se troca, não se vende, quer dizer, não cede à tentação. Não é porque você é melhor do que alguém que você tem a palavra é Deus contigo. Então ele diz, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Quinto, porque o Senhor é bom. Meu irmãozinho, Deus é bom, não há maldade nenhuma no Senhor Deus, não há maldade alguma, nem quando uma pessoa morre, não. Mas às vezes, não estou dizendo que é todo o caso, mas tem casos que Deus às vezes permite, o corpo é destruído pela doença, pelo acidente, será? Entenda? Mas o espírito é salvo para o dia do Senhor. Aí nós achamos, puxa, Deus não curou, não quer, não. Deus foi bom, que impediu aquela pessoa de perder a eternidade. Então Deus é bom. Deus é bom que espera para todos, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele espera por todos os homens para a salvação. Ele quer a salvação de todos os homens. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso mais. Primeira carta de João 1,5, por favor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nele um ódio, não há. Deus não existe. E imagine que eu não vá com uma pessoa, não gosta do Aleph ali, aí eu digo assim, eu oro, Deus, coloca uma doença no Aleph, para ele aprender que ele se levantou. Deus não vai fazer isso. Se o Aleph não for uma pessoa firme com Jesus, o diabo até se aproveita e coloca uma doença e eu começo a me esnobar. Viu como é que Deus anda comigo? Eu pedi a Deus para pesar a mão sobre ele e Deus pesou. Não. Foi aquele que estava fraco e o diabo se aproveitou das suas palavras. Deus não está colocando câncer em ninguém. Deus não está matando ninguém. Se você pedir para Deus matar alguém, desculpe a expressão que eu vou usar, você é idiota. Isso não existe. Deus não vai matar. Mas Deus, eu estou orando para o Senhor matar essa pessoa, para ela aprender, não se meter contigo, não se meter comigo. Isso é besteira, mas Deus não quer nada. As pessoas estavam cuspindo em Jesus, mas debochando dele. Sabe o que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não ficou, a mão de Deus vai pesar, você vai pagar, tá com essa blasfêmia aí, porque eles diziam, ei, você é o filho de Deus, sai daí agora, salvou a tanto, por que não salva a ti mesmo? Jesus não ficou com raiva deles. Jesus é bom, não ficou. Pelo contrário, Pai, perdoa, porque imagine o Saulo de Tarso, aquele perseguidor de cristãos, que consentia na morte dos homens de Deus, das mulheres de Deus, quando Jesus se revelou para ele no caminho para Damasco. Mas por quê? Porque um homem chamado Estevão, quando estava sendo apedrejado, morrendo apedrejado, ele levantou os olhos para o céu e disse, Pai, não lhes imputes este pecado. Imputar é atribuir, quer dizer, olha o que ele falou,
Quer dizer, ele pediu a salvação daquelas pessoas, somos nós. Se alguém está tirando pedra em você, alguém está te xingando, está debochando da igreja, debochando de você, não deseje mal para a pessoa, pelo contrário, ore para a salvação da pessoa, ore para que ela tenha um encontro com Cristo, porque Deus é bom. Pode ter certeza que o Senhor é bom. Mas ele fala um pouco mais. O Senhor é bom e eterna o quê? A sua misericórdia. Isso aqui que muita gente não consegue entender. E muitos nem conseguem entrar no reino de Deus por causa do amor de Deus. Ué, não entendo. Não consegue entrar pelo amor de Deus por causa da misericórdia de Deus? Sim. Ué, mas não é o contrário, pastor? As pessoas não entram por causa do amor e da misericórdia? Sim. Mas às vezes nós não queremos misericórdia para os outros, queremos para nós, queremos para a nossa família, entenda? Queremos, se alguém da nossa família cometer um crime, nós queremos uma misericórdia para ela. Ah, Deus, tem misericórdia dele, ele errou, ele pecou, matou, não? Mas Deus que ele se arrependa, Deus que ele se converta. Mas quando é alguém que faz alguma coisa contra nós, aí não queremos. Aí nós queremos o quê? Que a mão de Deus pesa. Não vai, Deus é misericordioso. Eu tenho repetido aqui constantemente, Deus espera pelo homem até o último suspiro, até a morte. Ah, então a pessoa pronta, né, pastor Jefferson, faz uma porção de coisa errada, no finalzinho ela aceita Jesus, vai para o céu, vai. Se ela se arrepender, vai sim. Ah, então é fácil, eu também vou fazer isso. Não. Alguém sabe a hora que vai morrer? A não ser aquela pessoa que está no estágio, já que o médico falou, eu lembro de uma vez de um homem que falou isso. O médico falou que terça-feira ele morreu, você está preparado, e terça-feira foi mesmo. Ele não tinha tido um encontro com Deus. E ele falou isso. Então, acontece, tem esse caso. Mas na maioria das vezes, não. Você não espera a hora que vai morrer. Então, quer dizer, você morre sem... Quantos dormiram e não acordaram? Quantos foram numa viagem e não voltaram? Tem pessoas que quando entram numa viagem aérea, eles tomam remédio para dormir tudo, porque tem algum pânico, algum tipo, e quantos foram e não acordaram? Irmãozinho, para com esse negócio, o Senhor Deus vai esperar pelo homem, a misericórdia dele não tem fim, você pode ter ido longe demais, mas Deus está pronto para receber você. Basta você acreditar na misericórdia. Veja Davi, o homem que foi um adúltero, um homicida, se tornou o maior rei de Israel. O quê? Símbolo da misericórdia de Deus, símbolo do amor de Deus. Se você crê, a misericórdia dele é eterna. E termina dizendo o que para nós assim? E a sua verdade estende-se de geração em geração. Falei para vocês hoje já. O que eu citei para vocês? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela se estende de geração em geração, não muda. Não tem esse negócio que a palavra de Deus está ultrapassada para os nossos dias. Não, isso é filme, é uma ficção com uma realidade. O quê? No final do século XIX, um grupo de teólogos se reuniram e eles queriam doutrinar a cidade, os jovens, e um deu a ideia, rapaz, pessoal, nós temos que tirar um pouco a linguagem religiosa. Vamos tirar os versículos da Bíblia, não vamos citar, ensinar os bons costumes, mas sem citar a Bíblia e sem citar o nome de Jesus. E a maioria achou fantástico, revolucionário, imagine, final do século XIX. E um deles falou, não aceito isso não. Não, Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Aí ele fez, aí entra a ficção. Ele fez uma máquina do tempo, igual está De Volta para o Futuro. Ele fez o De Volta para o Futuro evangélico. Aí o cidadão entrou na máquina e foi, agora você vê, isso eles eram no final do século XIX, quer dizer, 1800 e alguma coisa, e ele foi até 1990, 100 anos depois, 1990. E isso para nós, há 31 anos atrás. Ele ficou escandalizado, ele foi no cinema. Quando ele viu o que passava no cinema, ele disse, não, misericórdia, que ele que era vamos dizer assim, uma pessoa aberta, um liberal para aquela época, e todo um homem bem aberto, ele ficou escandalizado, entenda, com a prostituição que ele viu, com a devassidão que ele viu, e quando ele voltou para o tempo dele, disse, não pessoal, vamos pelo contrário, vamos falar mais da Bíblia ainda, vamos falar. Então, mesmo, a palavra de Deus não está ultrapassada. A Bíblia diz, Mateus 24:35, por favor. Mateus 24, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Tem tempo que muda, já não chove tanto como antigamente, em algum lugar, não faz tão frio como antes, os céus passam, a terra também, muda como passam os costumes.
Um dia desse eu estava vendo umas gravatas, o pessoal está usando fininha. Eu estava olhando, veja, século que eu estou vendo, tinha essa gravata fininha, voltou. Quando eu comecei, tinha muito o costume da gravata de crochê, alguém lembra dela? O pessoal está usando de novo, é verdade, está usando de crochê. Um tempo, foi nos anos 80, no começo dos 90, final dos anos 80, era uma moda usar terno braspélula, era um tipo um linho. Tinha até salmão, tinha várias cores bem chamativas mesmo. Depois virou cafona aquilo, né? Mas volta. Daqui a pouco volta. Fizeram o blazer com 3 botões. Aí depois ficou ultrapassado, voltou os de 2, que já era antigo. Agora os 2, daqui a pouco passam os de 3 de novo. Passa tudo, mas a palavra de Deus continua a mesma. Ela não tem que se adequar ao mundo, o mundo tem que se adequar a ela. A palavra de Deus é a mesma. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tinha um homem no céu, Deus não tinha um anjo, um ser especial. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, se fez carne, homem, pessoa humana, Jesus Cristo habitou entre nós. Então, meu irmãozinho, fica com essa palavra, medite aqui no Salmo 100, tem grandes revelações para você. Não fique chateado quando você enfrentar uma luta, louve a Deus, cante. Deus, surgiu esse mal, surgiu essa perseguição, surgiu essa afronta, mas o Senhor é Deus. Deus surgiu esse sentimento de medo, estou sentindo uma coisa estranha aqui, matar mal esse sentimento, que o Senhor não me deu espírito de medo. Nós andamos por fé, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Nós andamos por aquilo que Deus diz, não é aquilo que estamos vendo. Aí você vai ver a glória de Deus. Amém?